Hoje, vamos mergulhar fundo em histórias que parecem saídas de um filme de terror, mas são assustadoramente reais. Prepare-se, porque vamos revelar 5 heranças que se transformaram em verdadeiros pesadelos, provando que nem toda fortuna é uma bênção. Vamos começar nossa jornada no século XIX. Imagine herdar uma fortuna inimaginável, mansões, terras, um nome de prestígio. Apenas para descobrir que cada centavo foi construído sobre o suor e o sofrimento de pessoas escravizadas. Um herdeiro, ao investigar a origem do seu império familiar, deparou-se com essa verdade terrível. Livros de contabilidade antigos não listavam mercadorias, mas sim nomes de homens, mulheres e crianças. A riqueza que sustentava seu luxo era, na verdade, uma mancha de sangue indelével. Como viver com isso? Como olhar para o próprio sobrenome sem sentir o peso de um crime histórico? Esse dilema moral foi apenas o início do seu tormento. Agora, vamos para uma história mais recente, mas igualmente sombria. Uma empresa familiar, um pilar da comunidade, passada de geração em geração com orgulho. O problema? A sede dessa empresa, o terreno onde tudo começou, foi adquirido de forma fraudulenta, roubado de uma comunidade indígena décadas atrás. Os herdeiros atuais, que não tinham ideia dessa injustiça, de repente se viram no centro de uma batalha legal e moral. Eles eram os rostos de um crime que não cometeram, mas do qual se beneficiavam. A comunidade exigia reparação, e a família se viu dividida. Lutar para manter o que foi roubado ou abrir mão de tudo para corrigir um erro do passado. A seguir, uma trama digna de um thriller de espionagem. Após a queda de um ditador brutal, sua família fugiu para o exílio, levando consigo uma fortuna colossal escondida em contas secretas no exterior. Anos depois, um neto, vivendo uma vida de luxo anônimo, descobre a origem do seu dinheiro. Ele não era apenas rico. Ele era o herdeiro de um tesouro manchado pela opressão de um povo inteiro. De repente, sua vida de privilégios se tornou uma prisão. Agentes de governos, jornalistas investigativos e grupos de vítimas começaram a caçá-lo, não por quem ele era, mas pelo que seu dinheiro representava. Ele se tornou um alvo, ameaçado por todos os lados, forçado a viver nas sombras, assombrado pelo fantasma de seu avô. Nossa quarta história é tão inacreditável que arrepia. Durante uma reforma no jardim de uma antiga propriedade na Europa, uma família encontrou um baú de metal enterrado. Dentro não havia joias da realeza, mas sim um tesouro nazista, obras de arte roubadas, ouro e documentos comprometedores da Segunda Guerra Mundial. A descoberta que poderia torná-los ricos da noite para o dia se tornou uma maldição. Eles se viram em um dilema terrível: entregar o tesouro e arriscar a exposição e possíveis retaliações de grupos neonazistas que ainda procuravam por essas relíquias, ou manter o segredo e viver com o peso de possuir artefatos de um dos regimes mais cruéis da história. A casa deixou de ser um lar para se tornar um esconderijo perigoso. Finalmente, a história de uma mansão com um passado sangrento. Uma família herda uma propriedade espetacular, isolada e cheia de história. O que o testamento não mencionava era que a casa foi palco de uma série de assassinatos brutais 50 anos antes. Os novos moradores começaram a viver um pesadelo: portas rangendo, vultos nos corredores, sussurros no meio da noite. Os fantasmas do passado pareciam não ter deixado o local. A família, antes unida e feliz, começou a se desintegrar sob o estresse e o medo. A ganância inicial de possuir uma propriedade tão valiosa deu lugar ao puro terror, com todos se acusando, consumidos pela paranoia de que a história macabra da casa estava, de alguma forma, se repetindo com eles. A descoberta da origem criminosa da fortuna pode ser um choque devastador. Para o herdeiro da fortuna do tráfico de escravos, o momento da verdade veio em um porão empoeirado, ao folhear um diário de seu tataravô. As palavras frias e calculistas descrevendo a compra e venda de mercadorias. Humanas o atingiram como um soco. A riqueza que ele sempre conheceu de repente se tornou podre.
Ele olhava para os retratos dos seus ancestrais nas paredes e não via mais pioneiros, mas criminosos. Esse conhecimento o isolou, criando um abismo entre ele e sua própria história. E quando a justiça bate à porta, mesmo décadas depois, para a família da empresa em terras roubadas, a chegada de uma intimação foi o início do fim. Advogados, ativistas e a mídia transformaram suas vidas em um circo. Herdeiros que antes eram amigos de infância agora se enfrentavam em tribunais, alguns querendo devolver as terras, outros movidos pela ganância, dispostos a lutar até o fim. A fortuna que deveria uni-los estava, na verdade, destruindo a família por dentro, expondo o pior de cada um. A ganância se tornou um veneno que corroeu todos os laços familiares. Para o neto do ditador, o terror era constante. Ele recebia ameaças anônimas, era seguido na rua. Grupos secretos, formados por descendentes das vítimas do regime de seu avô, o viam como a chave para a justiça e a reparação. Sua vida se tornou uma fuga sem fim, trocando de identidade, sempre olhando por cima do ombro. O dinheiro que lhe dava liberdade agora era a sua corrente, prendendo-o a um legado de dor e sofrimento. Na mansão assombrada, o terror era mais íntimo, mais psicológico. Os filhos pequenos começaram a falar com amigos imaginários, que descreviam os crimes do passado com detalhes perturbadores. A mãe acordava com o som de choro vindo de quartos vazios. O pai, antes cético, encontrou objetos movidos e mensagens arranhadas nos espelhos. A casa estava viva com a dor do seu passado, e a família era o seu alvo. A sanidade de todos começou a ruir, e a bela herança se tornou uma armadilha mortal. Mas nem todas essas histórias terminam em desgraça total. Existe redenção? Sim, mas a um custo muito alto. O herdeiro da fortuna do tráfico de escravos, incapaz de conviver com a culpa, tomou uma decisão radical. Ele liquidou todos os seus ativos, cada centavo daquela herança manchada, e criou uma fundação para financiar a educação e o desenvolvimento de comunidades afrodescendentes. Ele abriu mão de uma vida de luxo para tentar, de alguma forma, reparar o mal que seus antepassados causaram. Foi um ato de sacrifício, uma tentativa de quebrar a maldição financeira e moral que assombrava sua linhagem há gerações. Ao doar tudo, ele não ficou mais rico em dinheiro, mas encontrou uma paz que a fortuna nunca poderia comprar. No final, essas histórias nos mostram que o verdadeiro valor de uma herança não está no dinheiro ou nas propriedades, mas na história que ela carrega. Uma fortuna construída sobre a injustiça pode se tornar uma prisão, uma maldição passada de geração em geração. A verdadeira riqueza é ter a consciência limpa e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo. E aí, qual dessas histórias te chocou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. E se você gostou desse mergulho em mistérios sombrios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.